Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a parábola do fariseu que subiu para orar e do publicano. Mas antes de ser uma fórmula, né, para ensinar o homem a orar, essa parábola fala de dois personagens que eu vou explicar mais ou menos como funcionava. O fariseu, ele pertencia a uma denominação judaica, né, que eram os mais rígidos com a prática da lei. E eles se gabavam por causa do cumprimento da lei acirrado, né, pelos jejuns que eles faziam e transfiguravam o rosto, iam para as ruas para mostrar que estavam jejuando. Eles gostavam de orar em público para serem vistos pelas outras pessoas. Eles se sentiam um verdadeiro exemplo para a humanidade, né? Eles achavam no íntimo deles que eles agradavam a Deus em tudo, por causa da prática da religião deles, né? E os publicanos, eles eram empregados do Império Romano. Ou seja, o governo cobrava impostos, mas quem se apresentava diante, né, dos judeus para poder cobrar essas taxas eram os publicanos. Então, o povo odiava os publicanos, eles eram vistos como pessoas traidoras do judaísmo porque eles trabalhavam para o Império Romano. E aí, né, essas duas figuras, né, a figura da perfeição aos próprios olhos e a figura do pecador, né? Jesus era acusado de comer com essas pessoas, né? Jesus não podia ser boa gente porque ele sentava com publicanos e pecadores para comer, né? Ele se relacionava com essas pessoas quando ninguém mais se relacionava. E aí a parábola consiste nisso. Esses dois homens subiram, né, para o templo. O fariseu, né, escolheu um lugar privilegiado para fazer a oração dele, mas Jesus diz que ele orava a si mesmo. Ou seja, sabe aquela expressão de que a oração não passou do teto? É mais ou menos isso aí que acontecia. Ele começou a orar, ó Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Eu não sou como tal, como aquele homem, usando como exemplo o pecador, né? E eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou os dízimos, eu jejuo 2 vezes por semana e tal. E a oração dele era para se exaltar, né? E a oração do publicano que estava no pátio, que não ousou nem chegar perto né, dos lugares privilegiados e nem sequer tinha coragem de levantar os olhos para o céu, ele batia no peito e a oração dele era íntima. Né? A oração dele era pedindo misericórdia de Deus em seu favor. Né? E Jesus diz que quando os dois desceram, o publicano é que desceu justificado. O outro desceu com os pecados dele nas costas do mesmo jeito, mas aos próprios olhos ele era justo. Entendeu? Então a parábola fala mais da postura desses dois homens do que de uma fórmula para você orar, né? E agora eu gostaria de dizer, dar uma geral assim uma pincelada, né? Na mensagem bíblica em geral. Deus, ele conhece os passos da humanidade, né? Do início ao fim. Ele sabia que Israel seria assim, rebelde, adúltera. Ele daria a lei para Israel cumprir, né? Como se fosse um povo, era um povo eleito, um povo separado, um povo que deveria, né, seguir aqueles passos. Mas Deus sabia que Israel ia fracassar nisso?
Sabia. Tanto que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, né? Deus já propôs desde a eternidade enviar o Filho, né? E isso se consumou no tempo oportuno dentro da história. Então, Jesus veio ensinar uma postura contrária, né? O que fez Adão, né, sair do foco, né? Foi ele ser induzido a olhar para si mesmo, né? Foi ele ser exaltado, o ego, né, floresceu ali naquele momento, quando a serpente disse que ele seria como Deus, que ele saberia as coisas que Deus sabe, né? E ele viu a possibilidade dele não ser mais uma criatura, dele ser como Deus, né? E isso encheu o ego de Adão. Jesus fez o contrário, sendo Deus, ele se esvaziou, né, da sua divindade para poder cumprir um propósito em favor, né, de pessoas que não poderiam pagar esse preço. Ou seja, é o inverso. As pessoas costumam dizer que o contrário do amor é ódio, né, ou indiferença, e não é nada disso. O contrário do amor é o egoísmo. Então, o egoísta é aquele que se coloca no centro, né, em detrimento a todo o resto. Já o que ama, ele coloca Deus no centro e ele é um com todo o restante, né? Então, ele se dá em favor do outro, né? E Jesus veio ensinar esse processo, sair do ego para caminhar em direção ao amor. A gente só consegue amar e só consegue enxergar o outro como extensão de nós mesmos quando a gente se esvazia de si. Então, para seguir Jesus, é necessário que a gente negue a si mesmo para poder tomar nossa cruz, para poder, né, viver aquele propósito em favor uns dos outros, né? E o que o publicano fazia ali era se enxergar a pessoa que ele era, os próprios pecados, a própria condição, as limitações e a sua dependência de Deus, porque Deus estava no centro, né? E ele trabalhava naquela função, mas ele, no íntimo dele, ele não estava fazendo mal para as outras pessoas, embora reconhecesse, né, que acabava sendo um instrumento ali na mão dos romanos para oprimir o povo. Já o fariseu, ele não conseguiu colocar Deus no centro, ele estava no centro. E tudo ao redor vivia em função dele, né? Então é muito sério. O propósito de Israel não era de ser um povo perfeito, mas Deus usou esse povo para mostrar à humanidade que é impossível, né, para a humanidade justificar-se com os méritos próprios, que ela precisava se enxergar para entender que necessitava do Salvador, que já estava proposto desde a eternidade. Então a graça de Deus, ela é como um espelho. Só que ela não reflete o exterior, ela reflete o interior. Quando a graça de Deus alcança uma pessoa, ela tem condições de fazer contato com essa, sabe, com essa imperfeição, com essa necessidade da mediação de Cristo, com a necessidade do Salvador para que ela seja religada a Deus, né? A pessoa que não se enxerga, a pessoa que se soberbece, a pessoa que, né, é orgulhosa, que vê as outras pessoas num outro nível, ela jamais vai conseguir se enxergar ao ponto de entender, né, que ela necessita se negar, que ela necessita se esvaziar dela mesma para ser cheia de Cristo. Entendeu? O propósito do evangelho é esse, para que o homem saia da condição de Adão
e vá para a condição de Cristo, que ele se esvazie dele mesmo para que ele possa se submeter ao Senhor. Então, as orações que se fazem, eu determino, eu não aceito, são pessoas que ainda estão egocêntricas, né? As pessoas que se submetem a Deus, elas se esvaziam delas mesmas e assimilam qual é a vontade de Deus para as suas vidas. Um beijão para vocês, tenham uma ótima semana.